Olá, fãs da Espantomania. Aqui quem vos fala é o seu narrador de histórias macabras. Imagine-se a bordo de um avião em 1947, cruzando os céus entre Santiago e Buenos Aires. Você está relaxado, talvez aproveitando a vista deslumbrante dos Andes, logo abaixo. Então, de repente, o inimaginável acontece. O avião, junto com todos os seus passageiros, desaparece sem deixar rastro, engolido pelo vazio. Essa não é uma história de ficção, mas a história real do voo Stardust, um avião que desapareceu misteriosamente durante uma viagem rotineira. A última mensagem do avião foi uma série de letras aparentemente sem sentido, que dizia, Standing. Durante mais de meio século, ninguém soube o que tinha acontecido com a Stardust ou o que Standing significava. Você está pronto para embarcar nesta viagem pelo tempo e desvendar um dos maiores mistérios da história da aviação? Aperte os cintos, pois vamos decolar para o desconhecido nesse momento. Era uma tarde fria de inverno em 2 de agosto de 1947. O avião, Avro Lancastrian da British South American Airways, batizado de Stardust, deixou o aeroporto de Santiago, no Chile. A bordo estavam 6 passageiros e 5 tripulantes, incluindo o experiente piloto Reginald Cook. Eles esperavam uma viagem de rotina através da majestosa paisagem dos Andes até Buenos Aires, na Argentina. A torre de controle acompanhou a aeronave à medida que ela ganhava altitude, seguindo sua rota prevista. Mas então, algo estranho aconteceu. Às 17h41, o operador de rádio da Stardust enviou uma mensagem para a torre de controle em código Morse. A mensagem era uma única palavra, mas uma que não fazia parte do vocabulário padrão da aviação. Standing. A confusão tomou conta da sala de controle por conta dessa misteriosa palavra. Standing. Eles pediram ao operador de rádio da Stardust para repetir a mensagem e ele o fez 2 vezes. E então, silêncio. Nenhuma outra mensagem do Stardust foi recebida. O avião simplesmente desapareceu do radar, como se tivesse sido engolido pelo ar. As condições climáticas naquela tarde eram desafiadoras, com ventos fortes e neve caindo sobre as montanhas. Mas nada que a Stardust, com sua robusta estrutura e tripulação experiente, não pudesse lidar, ou assim se pensava. As horas se transformaram em dias, e não houve mais notícias da Stardust. A aeronave e todos a bordo haviam desaparecido sem deixar vestígios, deixando para trás apenas uma misteriosa mensagem e um mistério que iria perdurar por mais de meio século. Logo após o desaparecimento da Stardust, uma grande operação de busca e resgate foi iniciada. Equipes de diferentes países, incluindo Argentina, Chile e Reino Unido, uniram forças para encontrar qualquer vestígio do avião perdido e seus passageiros. O desaparecimento de Stardust virou notícia internacional. As famílias dos passageiros e da tripulação aguardavam ansiosas por qualquer notícia, enquanto o mundo se perguntava o que poderia ter acontecido com o avião. As equipes de busca percorreram os Andes, uma região conhecida por sua beleza selvagem e terreno imprevisível. Eles procuraram em vales profundos, escalaram picos cobertos de neve e vasculharam florestas densas. Eles enfrentaram condições climáticas adversas e desafios logísticos, mas continuaram incansáveis em sua missão. No entanto, apesar de todos os esforços, a Stardust permaneceu desaparecida. Sem destroços, sem sinais de sobreviventes, sem respostas. O avião parecia ter desaparecido no ar, engolido pelos imponentes Andes. Com o passar do tempo, as buscas foram reduzidas e, eventualmente, interrompidas. O desaparecimento da Stardust se tornou um caso arquivado, um mistério não resolvido que deixou um rastro de perguntas e especulações. O que aconteceu com o avião? E o que significava a mensagem Standing? O mundo poderia nunca saber. A Stardust tinha desaparecido,
mas o mistério que a envolvia continuava vivo. Durante décadas, o desaparecimento provocou debate e especulação. O que teria acontecido com a aeronave e seus ocupantes? E, acima de tudo, qual o significado da misteriosa mensagem, Stendek? Especialistas em comunicação analisaram o estranho termo, Stendek. Alguns sugeriram que poderia ser um código Morse mal transmitido devido a um erro do operador. Outros, que poderia ser um acrônimo para uma frase específica, como uma sequência total de navegação determinada, esperando condições climáticas. No entanto, a falta de respostas concretas abriu espaço para teorias mais estranhas. Alguns acreditavam que a Stardust poderia ter sido abduzida por extraterrestres. Outros sugeriram que a aeronave estava envolvida em alguma operação secreta de espionagem durante a Guerra Fria, e que o Stendek era uma mensagem codificada. O tempo passava, mas o mistério da Stardust permanecia sem solução. A aeronave e sua tripulação pareciam ter desaparecido sem deixar rastro, deixando para trás apenas uma mensagem enigmática e um enigma que desafiava a compreensão. O desaparecimento da Stardust tornou-se um mistério lendário na história da aviação, uma história que continuou a intrigar e fascinar o público em todo o mundo. Mas, enquanto as décadas passavam, poucos poderiam prever que a verdade sobre o destino do avião finalmente viria à tona. Quase 53 anos se passaram desde o desaparecimento da Stardust. Os Andes, as mesmas montanhas que pareciam ter engolido o avião, agora começavam a revelar um segredo há muito guardado. No verão de 2000, andinistas em uma geleira de montanha tropeçaram em algo inesperado. Entre as fendas da geleira, eles encontraram restos de uma aeronave. Pedaços de metal, restos de roupas, até um motor Rolls-Royce parcialmente preservado. As peças estavam espalhadas por uma ampla área, enterradas na neve e no gelo. Os destroços foram examinados por especialistas e logo confirmados. Eram os restos da Stardust, o avião que havia desaparecido em 1947. O mistério do seu desaparecimento estava finalmente resolvido. Acredita-se que a Stardust tenha se chocado contra a montanha devido a uma combinação de fatores, incluindo o clima ruim e uma possível desorientação do piloto. O avião foi então coberto pela neve e pelo gelo, escondendo os destroços do mundo por mais de meio século. Mas o que dizer da misteriosa mensagem Stendek? Embora muitas teorias tenham sido propostas, o verdadeiro significado dessa palavra ainda é desconhecido. Talvez fosse um erro na transmissão, ou talvez fosse algo mais. Só podemos especular. A história da Stardust é um lembrete de que às vezes, a verdade pode ser mais estranha do que a ficção. E enquanto o mistério, Stendek pode nunca ser resolvido, a memória da Stardust e daqueles que estavam a bordo continuará viva. Um eco de um passado distante nos vastos céus sobre os Andes. A história da Stardust é uma daquelas histórias que nos lembram quão vasto e misterioso é o nosso mundo. É uma história de coragem e perseverança, de mistério e descoberta, que perdurará no tempo. O enigma, Stendek, embora ainda sem resposta, serve como uma lembrança da natureza incerta da nossa existência, das perguntas que ainda temos para responder sobre o nosso mundo. E talvez o mais importante, a história da Stardust, nos lembra da preciosa fragilidade da vida humana, do valor de cada vida perdida e da importância de continuar procurando, mesmo quando a esperança parece perdida. No fim das contas, todos nós somos viajantes, cruzando os vastos céus do tempo e do espaço, em busca de respostas para os mistérios que nos cercam. E quem sabe que novos segredos o universo ainda tem para revelar. Obrigado por viajar conosco nesta incrível jornada pelo mistério da Stardust. Se você gostou deste vídeo e quer mergulhar em mais histórias fascinantes e mistérios intrigantes, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, Toque de Terror. Até a próxima aventura e tenha bons sonhos.